Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo semestre e hoje a gente vai começar corrigindo a avaliação do segundo bimestre. Lembrando que a questão 8 e a questão 11 da avaliação foram canceladas, tá? Então, aí a gente pode ver todas as outras questões sendo corrigidas. Elas foram canceladas porque tinham probleminhas na resposta ou no enunciado que não tinha nenhuma resposta correta no fim, ok? Vamos lá então. Primeira questão. Qual é o valor de x? Então a gente tem aqui um triângulo maior que pode ser separado em outros dois triângulos menores, né? Dá para a gente fazer, nesse caso aqui, uma semelhança de triângulos, né? Que a gente conseguiria descobrir o valor do x. Então a gente sabe que eu tenho duas incógnitas nesse exercício, o x e o y. E aí eu vou ter três triângulos. Um primeiro triângulo com 1 e x nas medidas aqui. Repare que ele vai ter os mesmos ângulos do segundo triângulo, que é 1 mais y e 3 aqui. E os ângulos também têm a mesma medida do maiorzão, que vai ter 1 mais 2, 3, com mais y. E aqui vai ser 5. É o mesmo ângulo, porque, são os mesmos ângulos, porque esse ângulo é o mesmo em todos. Afinal, é este ângulo aqui, ó. Como essas retas são verticais, elas são paralelas umas às outras. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo. Aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. Então, a gente pode ver que todos esses ângulos são iguais. E a gente tem aqui triângulos semelhantes uns aos outros, né? Então, a gente pode falar que, por exemplo, 1 sobre x, esse dividido por esse, vai ser igual a 1 mais y sobre 3, que vai ser igual a 3 mais y sobre 5, certo? Bom, primeira coisa, eu preciso descobrir o valor do y antes do x. Então eu vou pegar essas duas equações aqui e eu vou descobrir o valor do y, tá? Então vou cruzar aqui, vai ficar 5 vezes 1 mais y igual a 3 vezes 3 mais y. Não esquece desse parênteses, porque senão a gente não lembra que tem que distribuir, está multiplicando os dois, está multiplicando tudo ali em cima, né? Então fica 5 mais 5y igual a 9 mais 3y. Passo que é número para um lado, passa quem tem letra para o outro, né? Então eu tenho 5y menos 3y igual a 9 menos 5. Vou ter 2y igual a 4, então y é igual a 2. Beleza. Descobri o valor do y, pega qualquer uma das duas aqui de cima, a segunda ou a terceira, na verdade, para igualar com a primeiro termo. Então vai ficar 1 sobre x igual. Lembra que o y vale 2 agora, né? A gente já descobriu que vale 2. Então vai ficar igual a 3 sobre 3. Então passa isso cruzando aqui, vai ficar 3 igual a 3x, passo 3 dividindo, eu vou ter x igual a 3 dividido por 3, que vai ser igual a 1. Já estava o spoiler aqui, né, de qual era a resposta certa. Mas está aí. Tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, eu vou estar online no Hangout, tá bom? Vamos lá. Sendo o segmento AS a bissetriz do ângulo BAC, então ó, o ângulo BAC é esse ângulo aqui. Começa no B, vai para o A, depois para o C. E sempre quem está no meio é onde está o ângulo, né? Então, sabendo que esse AS é a bissetriz, então ele cortou isso aqui igual a isso. Ok? Assinale a alternativa que indica a medida do segmento SC. Ele quer esse X aqui, ó. Bom, isso aqui é teorema da bissetriz interna, que diz que o lado B dividido pela projeção M é igual ao lado C dividido pela projeção N. Então, 20 dividido por 10 é igual a 30 dividido por x, né? Dá para cortar esse zero com esse zero, como se estivesse dividindo. E aí vai ficar 2 dividido por 1, 2. Passo o x multiplicando, 2x. 2x igual a 30. Passo 2 dividindo 30, eu vou ter 15, né? 30 dividido por 2, 15. Ok? Então, estava aqui a nossa resposta correta. Bem facinho a aplicação direta do teorema da bissetriz interna.
Próximo. Determine o valor de x. Bom, aqui a gente tem um teorema de Tales, ou também dá para fazer por semelhança de triângulo. Se você reparar que esse ângulo é o terno interno desse, ele é igual. Esse ângulo é igual a esse ângulo é oposto pelo vértice desse, são iguais. Então, tenho dois triângulos semelhantes. Dava para fazer que 3 sobre x é igual a 2 sobre 10, né? Se você fazer por semelhança de triângulos. 3 sobre x é igual a 2 sobre 10, tá? Por que 3 sobre x e não 3 sobre 10? Porque ele está entre o ângulo de um risquinho e o ângulo cortado. Então, ângulo cortado e um risquinho é o x e não o 10. Se fosse fazer por teorema de Tales, dava para traçar uma reta paralela a R e a S aqui no meio, ok? E aí a gente cai no teorema de Tales que a gente sempre vê. Pega o cara da mesma linha, o 3, divide por x, pega o 2 e iguala pelo 2 dividido por 10. Então, os dois vão cair na mesma equação, só são duas formas de enxergar o exercício diferente, mas dá absolutamente na mesma, tá bom? Então vai ficar 3 vezes 10, 30, igual a 2 vezes x, 2x. Passo 2 dividindo. Então vai ficar 30 dividido por 2 é igual a x, 15 é igual a x. Então x de novo igual a 15 aqui, mais um exercício. Talvez o de vocês as alternativas não estejam na mesma ordem que o meu, tá? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, porque ele embaralhava para cada pessoa, tudo bem? Então os exercícios têm a mesma ordem, mas as alternativas não, ok? Então não marquem só a alternativa, marquem o valor da alternativa, se forem corrigir depois. Vamos lá, exercício 4. Assinale o conjunto solução correto para a inequação x² menos 11x menos 42 menor do que zero. Né? Então a gente tem uma inequação. Lembrando que a primeira coisa para fazer a inequação é achar a raiz ou achar as raízes, né, se for mais de uma. Então pega a equação de segundo grau, x² menos 11x menos 42 igual a zero para achar as raízes. Então eu tenho dois números que multiplicados vão dar 42, né? Se for fazer por soma e produto, x' vezes x duas linhas vai dar menos 42. Lembra que é menos c, que é o 42, sobre a, que é o 1, que está escondido aqui na frente do x ao quadrado, né? Esse é o a, esse é o b, esse é o c. Tá? Então vai ficar c sobre a vai ficar menos 42. E a soma, né, x' mais x duas linhas, vai dar menos b, que aí é 11, né, menos com menos fica mais, dividido por a, que é 1. Então, dois números que somados dão 11, multiplicados dão 42. E repara como eles multiplicados dão menos 42, é um número positivo e um número negativo. Tudo bem? Então, quem fizer por Bhaskara, quando é multiplicação com número negativo, às vezes tem um pouquinho mais de facilidade. Mas aí é a preferência de cada um. Nesse caso, o x' e o x duas linhas, né, eles são o menos 3 e o 14. Tá? Se fizer por Bhaskara, você vai achar isso aqui mais fácil, né? Do que ficar pensando, talvez. Mas aqui algumas dicas. Por exemplo, se a soma ela deu positivo, o maior dos números é positivo. Né? O 42 não tem muitas multiplicações que dão 42. Então tem que pensar que é 1 vezes 42, 2 vezes 21, 3 vezes 14. Né? Procurar quais são as possibilidades para formar o 42. Outra dica que a gente também tinha, nesse caso para fazer soma e produto, como é uma questão alternativa, é olhar aqui nas respostas, né, que apareceu 3 e o 14, 3 e o 14, poderia ser 6 e 7, a gente poderia testar se o soma e produto bateria, e aí aqui o menos 14 e 3 a gente tem que analisar os sinais se daria certo. Quando a questão é alternativa, a gente pode buscar um atalho de vez em quando, né? Lógico que a gente tem que aprender a fazer, mas a gente às vezes tem alguns atalhos que facilitam a nossa vida. Então, dá uma olhadinha aqui. Esses são x' e x duas linhas. Então, vamos pegar ali minha reta e vamos analisar como que fica o gráfico dessa função. Eu sei que no menos 3 e no 14 vai dar zero. A minha função vai ser zero. Como o x está positivo, o a é positivo aqui, né?
Então a gente sabe que ele tem concavidade para cima. Como eu quero que ele seja menor do que zero, ó, eu sei que essa parte está para cima do eixo x é positiva, essa parte está para cima é positiva, essa parte está para baixo é negativa. Então, a gente está interessado justamente nessa parte. Vai pegar o menos 3 e o 14? Não pega porque ele quer menor, ele não quer menor igual. Então, bolinha aberta no menos 3 e menos 14. Então, a gente vai ter como resposta que o conjunto de solução é x pertence aos reais, tal que o menos 3, né, seja menor do que o x, né, porque o x tem que ser maior do que menos 3, e o x tem que ser menor do que mais 14, para ele ficar ali dentro, que é, de novo, no meu caso aqui, a letra A. Então, como eu falei, está tudo embaralhado para mim, para vocês talvez não fosse a letra A, mas para mim está parecendo bastante letra A. Ok? Próximo exercício. Exercício 5, um teorema de Tales bem simplesinho. Na figura abaixo, RST e U são retas paralelas. Se são retas paralelas, eu posso usar o teorema de Tales, né? Eu posso saber que a mesma proporção desse para esse vai ser seguida desse para esse e desse para esse. Então, na verdade, ó, só de bater o olho eu sei que o 2 é metade do 4, eu sei que x vai ser metade de 10 e y vai ser a metade de 12, tá? Era uma maneira rapidinha de resolver esse exercício. Agora, se preferir, dava para fazer a montagem direitinho, 4 dividido por 2 igual a 10 dividido por x e 12 dividido por y. Dava para fazer por semelhança de triângulos, né, no qual você vai pegar esse triângulo e esse triângulo, mas qualquer uma das formas ia dar 5 e 6, tá bom? Dava para pegar 4 dividido por 10, 2 dividido por x, depois 4 dividido por 12, 2 dividido por y, também daria certo. Em todos esses casos, a resposta vai ser a mesma, tudo bem? Se for fazer por semelhança de triângulos, dá para fazer aqui, ó, o 4, que é esse pedaço, dividido por 14, que é todo esse lado, é igual a 2 dividido por 2 mais x. Então, qualquer uma forma vocês chegariam no 5 e no 6. Eu achei que essa daqui que eu comecei era a mais direta, perdia menos tempo numa prova que às vezes a gente tem que ganhar um pouquinho de tempo quando ela é uma prova um pouquinho mais longa, né? Vamos lá, próximo exercício. 6. Sobre uma rampa de 6 metros de comprimento, inclinação de 30 graus com horizontal, deve-se construir degraus com altura de 25 centímetros. Quantos desses degraus serão construídos? Bom, se eu sei que cada degrau vai subir 25 centímetros, o jeito mais fácil da gente entender é sabendo que se eu vou pegar uma rampa de 30 graus, né? 30 graus, eu tenho que saber qual altura eu vou subir. Eu pego essa altura x, divido por 25 centímetros, né? Se essa altura estiver em centímetros, ou eu posso transformar os centímetros em metros, metros em centímetros, e aí eu divido esse valor x da altura que eu subi por 25, eu descubro quantos degraus eu vou ter. Tudo bem? Ele falou que a rampa tem 6 metros de comprimento, então 6 metros da rampa é aqui em cima, né? É o comprimento dela, 6 metros. Então eu vou ter o quê? O cateto oposto, e como aqui é um ângulo de 90, já que aqui é horizontal, aqui é vertical, isso é um triângulo retângulo. Então o x é meu cateto oposto e o 6 é minha hipotenusa. Afinal, ele está oposto ao ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, eu vou ter cateto oposto e hipotenusa, eu tenho o seno. Né? O seno que é o cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, o seno de 30 graus, nesse caso, vai ser igual ao cateto oposto x dividido pela hipotenusa 6. Seno de 30 é igual a meio, isso é igual a x sobre 6. Então, eu vou ter 6 dividido por 2, a hora que eu passar o 6 multiplicando aqui para cima, é igual a x, x igual a 3. 3 o quê? Esse 6 estava em metros. Então, isso são 3 metros, tudo bem? Que é o equivalente a 300 centímetros. Se eu pegar o 300 centímetros e dividir por 25 centímetros que cada degrau sobe, eu vou ter aqui 1, sobra 5, 2. Então, vou precisar de 12 degraus para subir esses 6 metros a 30 graus. Tudo bem, gente? Exercício também de seno e cosseno aí, primeiro da prova, na verdade.
mas bem simplesinho também, aplicação direta das relações trigonométricas, das razões trigonométricas. Bom, pessoal, vamos lá. O muro de uma barragem tem a forma da figura a seguir, de modo que uma rampa de 100 metros de comprimento faz um ângulo de 20 graus com o plano horizontal e do outro uma rampa de comprimento x faz 40 graus com o plano horizontal. Então tá bem que a figura mostrou aqui. Ele deu o seno cosseno de 20 e de 40, já que são ângulos que não estamos habituados, né? Não são ângulos notáveis. E ele quer saber o valor de x aproximadamente. Bom, vamos lá, pessoal. Daria para fazer isso de diversas formas. Por exemplo, eu poderia cortar essas duas rampas em dois triângulos retângulos, fazer o seno de um lado, descobrir o cateto oposto, que seria a altura máxima ali da barragem, e aí pegar essas informações, fazer seno do outro triângulo e achar o valor de x. Só que eu estou fazendo duas coisas, não vale a pena. O que vale a pena? A lei dos senos. A lei dos senos diz que se eu pego um lado, por exemplo, 100 metros, e eu divido pelo seno do ângulo oposto a ele aqui, ó, seno de 40, vai ser igual outro lado, x, dividido por seno do 20, tá? Que é o ângulo oposto ao x. Tá bom? E eu tenho essas informações, né? Eu tenho que o seno de 40 é 0,64 e eu tenho que o seno de 20 é 0,34, tá? Eu posso multiplicar embaixo dos dois lados por 100 e sumir com essa vírgula, tá bom? Como se eu multiplicasse embaixo das duas equações, tudo que eu faço dos dois lados igualmente, eu não mexo na equação. Passo 34 multiplicando 100, vai ficar 34 com dois zeros no final, dividido por 64, isso tudo é igual a x, né? Então, 3.400 dividido por 64, 64 vezes 5 vai dar 320. Então, sobra 20 aqui, quando eu subtrair. 64 vezes, acho que 3 vai dar 18, vai dar 192, tá? Vezes 3. Então, 192 vai sobrar 8. Só que eu não preciso continuar a conta, porque ele pediu aproximadamente, e os números aqui estão bastante diferentes um do outro, né? Então, a gente tem um 53 aqui, ok? A gente tem o 53 como resposta, e as outras respostas mais próximas aí seriam 57, que obviamente vai ficar mais longe do 53, alguma coisinha. Então a gente já pode parar a divisão por aqui, tá bom? E é isso aí. Próximo exercício. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 km a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio. E a sua descida se deu após o cumprimento do seu tempo previsto de medição. Então, aí está a fonte, Correio do Brasil, 2 de maio de 2010. Aí está o desenho de uma situação que ele vai descrever abaixo. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram um balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e avistou um ângulo de 60 graus. Então a pessoa, além de ter uma trena guardada no bolso de 1,8 km, ela ainda tinha um astrolábio para medir o ângulo de 60 graus com o balão. Coisas muito comuns hoje em dia, né? A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, né? E sem contar que tinha 5,5 km plano nessa região. É uma situação bastante verídica. No mesmo sentido, conforme se vê na figura, e avistou sob um ângulo de 30 graus. Também pegou seu astrolábio de bolso e mediu ali o ângulo com o balão, dando 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontra este balão? A gente quer saber esse Hzinho aqui, ó, esse X aqui. Tá? Quanto que vale essa altura do balão? Bom, a gente tem duas opções aqui. Eu posso pegar ou esse primeiro triângulo, né? Ou eu posso pegar o segundo triângulo. O segundo triângulo ele vai ter o mesmo x. Eu teria que somar 1,8 mais 3,7, que ele já me falou no texto que dá 5,5, né? E o ângulo de 30 graus. Então, na verdade, tem muito mais informação do que o necessário.
nesse exercício, tá? Ele já monta o desenho para a gente, é um exercício que dá o excesso de informações, talvez até para confundir um pouquinho, talvez esse seja a grande dificuldade do exercício, é você saber filtrar quais informações você tem que usar aqui. Mas vamos lá. Então, ó, vamos pegar aqui o primeiro triângulo aqui, que vai ser números menores, né? A gente vai ter um pouquinho de números menores. Então, eu vou ter cateto oposto x dividido por cateto adjacente 1,8. Se eu tenho cateto oposto por cateto adjacente, eu tenho uma tangente. Então, tangente de 60, ok? X sobre 1,8. Tangente de 60, pela nossa tabelinha, é raiz de 3, tá bom? Então, eu passo 1,8 multiplicando. Então, vai ficar 1,8 vezes raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, ok? Então, 1,8 vezes 1,7, vou fazer 18 vezes 17 e depois coloco duas vírgulas, certo? 7 vezes 8, 56, 57 com mais 5, 12, e aí aqui vai ter um 18, né? Coloco mais aqui. 6, sobe 1, então a gente vai ter aproximadamente 3,6, 3,1 é a resposta mais aproximada aí que a gente vai ter para esse exercício. Tá? Se tivesse feito com outras informações, ia chegar na mesma resposta. Poderia ter feito a tangente com x e 5,5, só que daí seria a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, aí você tem várias opções para fazer esse exercício. Próximo. A desigualdade acima se verifica para todos os números reais x tais que. Então a gente tem aí um exercício de inequação quociente, né? De segundo grau. Então, inequação quociente, aquela receitinha de bolo. Primeira coisa, eu tenho que achar a raiz das duas inequações. Né? Então vou pegar o x quadrado menos 4x mais 3, vou igualar a zero para descobrir quais são as raízes. Dessa vez, bem facinho fazer somaproduto, né? Eu preciso de um x' vezes um x duas linhas, que dá 3. Olha que beleza, né? C dividido por A. 3 é um número primo, só tem uma multiplicação possível para 3. Né? Se for números inteiros, obviamente. Que é o 3 e o 1. Né? E repara que a soma dos dois ia dar menos b, que é menos 4 mais 4, dividido por 1 vai dar 4, que é justamente 1 mais 3. Então a gente sabe que o x' é igual a 1, x duas linhas é igual a 3, tá bom? Essa foi bem fácil. Quando a gente for fazer o varalzinho dele aqui, ó, ele tem um A positivo, né? Então, tá aqui, ó. Subiu para cá, 1 e 3. A gente sabe que para cá é positivo, esse meio é negativo e para cá é positivo. A gente já tem toda a configuração dessa função. Vamos fazer a mesma coisa para a função de baixo. X² menos 7x mais 10. Tudo isso igual a zero para a gente achar a raiz. Então a gente sabe que a multiplicação dos dois vai ser C, 10 dividido por A, que é 1. Então também não tem muitas opções. Né? A gente tem 1 vezes 10, 2 vezes 5, que essa é a resposta, né? E acabou. Ó, por que é 2 vezes 5? Porque x' mais x duas linhas é igual a menos 7 mais 7, dividido por 1, menos b sobre A. Então, qual dessas combinações, quando eu somo os dois, vai dar 7? 2 mais 5 vai dar 7, né? Então, a gente sabe que o x' é igual a 2 e o x duas linhas é igual a 5. Então, pega lá o varalzinho, também, vou colocar um pouquinho mais o 2 aqui no meio do 1 e do 3, e o 5 depois aqui. Eles também têm concavidade para cima, o x² também é positivo, então pum e pum, né? Ficou meio bem errado aqui o 5. Então aqui é positivo, aqui é negativo, e aqui é positivo. Então vamos colocar os dois varalzinhos um embaixo do outro e estudar os intervalos. Então o primeiro intervalo que aparece aqui é o 1, ok? O segundo ponto que aparece é o 2. Aí a gente vai ter o 3 aparecendo aqui. E a gente vai ter o 5 aparecendo aqui, ok? Então, essa daqui é a de cima, essa daqui é a de baixo e esse aqui é o resultado. Então, a de cima, para trás do 1 ela é positivo,
Entre o 1 e o 3 ela é negativo. Depois do 3 ela é positiva. A de baixo, antes do 2, positiva. Entre o 2 e o 5, negativa. E depois do 5, positiva. E aí a gente faz regra do sinal. Positivo com positivo, positivo. Lembrando que, ó, como não é menor ou igual, né, pessoal? Todas as bolinhas são abertas, tá? Aqui é aberto, aqui é aberto, aqui é aberto, aqui é aberto, porque nesses pontos aqui, ó, vai zerar. Qualquer um desses pontos zera, e eu não quero igual a zero, eu quero maior do que zero. Então, nenhum desses valores, nenhum, nem o 2, nem o 3, nem o 5, vão fazer parte da minha resposta. Mas, ó, aqui eu tenho um setor positivo. Como eu quero maior do que zero, esse setor faz parte da minha resposta. Ok? Negativo com positivo. Dá negativo, não faz parte da minha resposta. Negativo com negativo. Positivo, faz parte da minha resposta. Negativo, positivo, negativo. Dá negativo, não faz parte. Positivo, positivo, vai fazer parte. Tudo bem? Então, quais vão ser as minhas respostas? Eu vou querer um x menor do que 1. Eu vou querer um x que o 2 é menor do que o x, mas o x é menor do que o 3. Eu vou querer um x que é maior do que 5. Tá? São exatamente esses intervalos que a gente está falando aqui. Né? Pode ver aqui, ó, x menor do que 1, x2 menor do que x menor do que 3 e o x maior do que 5. Ok? Próximo exercício. Esse exercício, várias pessoas vieram me perguntar quando estavam estudando para a prova de um exercício bastante parecido a esse, né? Que tinha no livro de geometria. Na verdade, a gente fez uns 2 ou 3 exercícios durante as nossas aulas parecido com esse, no qual a gente tem tanto a lei dos senos e a lei dos cossenos misturadas no mesmo exercício, né? Então, muitos que vieram me perguntar, eu falei que era um exercício importante para a prova, justamente porque ele aparece aqui e ele mistura esses dois conceitos numa única questão. Vamos dar uma olhadinha? Na figura abaixo, considere as seguintes afirmações. O ponto P, A e C são colineares, estão na mesma linha, o P, o A e o C. Tá bom? Assim como os pontos N, B, M e C, assim como os pontos todos ali de baixo. Os ângulos P, A, N, então, ó, P, A, N é esse ângulo de fora, e B, A, N, então, BAN é esse ângulo aqui, são congruentes, são iguais. Ou seja, o que a gente pode ter disso daqui? Que a reta AN é a bissetriz de BAP. Tudo bem? AN, o segmento AN, é a bissetriz do ângulo BAP. Assim como os ângulos BAM, esse ângulo, ele também é congruente de CAM, desse daqui. Ou seja, ele é a bissetriz, AM é a bissetriz de BAC. Ou seja, se eu pego o triângulo ABC, AM é a bissetriz interna e AN de navio, é a bissetriz externa. Tudo bem? É isso que está dizendo nesse primeiro parágrafo, essa primeira sentença aqui. Sendo o comprimento do segmento BM igual a 6, então esse pedacinho entre B e M vale 6, e o segmento MC vale 8, qual é o comprimento de BN, x? Né? Repara, pessoal, esse lado aqui eu vou chamar de Bzinho, e esse lado aqui eu vou chamar de Czinho. Então, eu chamei AB, o segmento AB de Bzinho, e eu chamei o segmento AC, ficou feio isso aqui, deixa eu apagar. E o segmento AC eu chamei de Czinho. E eu não conheço esses valores B e C e muita gente se complica porque acha que está faltando informação. Né? Eu vou ter 3 equações e 2 incógnitas, mas na verdade eu não preciso dessas informações. Pegando o teorema da bissetriz interna, olha o que a gente tem. A gente tem a bissetriz aqui, eu tenho 6 aqui, 8 aqui, C e B. Então eu sei que B sobre 6
é igual a C sobre 8. Né? B sobre M é igual a C sobre N. Ok? Se eu pegar o teorema da bissetriz externa, né? Aí eu tenho o mesmo triângulo aqui, né? Esse aqui é o ângulo externo, eu traço a bissetriz dele, vem até aqui. Eu vou ter que o lado C sobre M, que agora é o 6 mais 8, tá bom? Agora o C ele é dividido pela parte de baixo dele aqui é o 14, tá? Que é 6 mais 8, tem que pegar tudo isso. Vai ser dividido... Perdão. É 14 mais o x que a gente quer aqui, né? É 6 mais 8 mais o x, né? Tudo isso aqui. O C ele vai estar proporcional a toda essa parte de trás aqui, não só ao 14. O B que vai estar só relativo ao x aqui de trás, né? Então, só ao m. Então, o B sobre m é igual ao C sobre n. E o n vai ser toda essa parte aqui. O m vai ser só a parte de fora. Tudo bem? Gente, por que aqui, apesar de eu ter duas equações e três incógnitas, eu consigo resolver? Repara que se eu passar o C dividindo o 6 e eu passar o 6 multiplicando, ou seja, trocar o 6 e o C de lugar, né, passa um multiplicando, passa outro dividindo. Troquei eles de lugar. Se eu fizer a mesma coisa aqui, eu vou ter que B sobre C é igual a x sobre 14 mais x. Repara que se isso aqui é B sobre C e isso aqui é B sobre C, eu posso igualar que B sobre C é igual a 6 oitavos com outra coisa que é igual a B sobre C, que é igual a x mais 14x. Tudo bem? Cruza isso daqui. 6 vezes 14 mais x é igual a 8x. Ok? Bom, vamos lá. 14 vezes 6, 6 vezes 4 dá 24. Então vai dar 84 mais 6x é igual a 8x. Passo 6 para lá como menos. Vou ter que 84 é igual a 2x, né? 8x menos 6x. Passo 2 dividindo. X igual a 84 dividido por 2 vai dar 42. Tudo bem? Então eu não preciso descobrir o valor do B e do C. Eu preciso isolar. Daria também para outra forma de fazer era achar o B em função do C, né? Por exemplo, eu poderia falar que o B é igual a 6 oitavos de C, né? Através dessa parte aqui. E aí eu trocava aqui embaixo, no lugar do B, 6 oitavos de C, eu ia cortar o C dos dois lados do mesmo jeito, tá bom? Também ia dar certo. É outra possibilidade. Mas é um exercício que mistura a bissetriz interna com bissetriz externa. E é um exercício que eu coloquei pelo menos 3 vezes para vocês estudarem aí ao longo das nossas aulas. Tá? Coloquei em formulário, deixei como tarefa, coloquei na orientação de estudos e muita gente acabou me procurando mesmo. Espero que tenha acertado, já que foi bem trabalhado aí. Vamos para o próximo exercício. Bom, pessoal, esse exercício aqui, no 13, ele usa muitas das ferramentas que a gente viu em semelhança de triângulos. Ele não chega necessariamente a gente usar até o final semelhança de triângulos, ou teorema de Tales, ou qualquer outra coisa. Mas ele é um exercício que usa tantas ferramentas de semelhança, de ângulos, que a gente vinha trabalhando, que eu decidi colocar ele aqui até como um exercício um pouquinho diferente do que a gente vinha trabalhando, mas ele está totalmente dentro da matéria estudada. Tá? Mas ele tem uma resolução bem mais simples, até mesmo do que semelhança de triângulos. Tá? Ele fala que na figura abaixo, AB e CD são paralelos. Né? Então, isso aqui é paralelo a isso. E os ângulos BAD, que é esse ângulo, e BCD, que é esse ângulo, medem 60 graus. Só que, ó, pessoal, se esse ângulo mede 60 e esse ângulo mede 60, este ângulo aqui ele é o alterno interno desse de cima, que também vale 60. E esse ângulo é o terno interno do outro aqui, do ângulo C aqui de cima, então também vale 60. Só que com isso a gente consegue descobrir o valor desse ângulo, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, se esse mais esse dá 120, para dar 180 está faltando 60.
Oposto pelo vértice ou pela soma dos ângulos internos de cima, esse também é 60. Resultado, eu tenho aqui nessa ampulheta dois triângulos equiláteros, em que esse vai ter lado LLL, esse menorzinho talvez não seja o mesmo LLL, mas a gente pode falar Elinho, 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 né? Ele falou para a gente que o lado AD, que é essa diagonal que vem daqui até aqui, vale 20. Então a gente sabe que Lzão mais Lzinho vale 20, tá bom? E ele quer saber o comprimento da poligonal ABCDA. O que é ABCDA? Repara, AB é aqui, BC está para cá, CD está para cá, DA está para cá. Ele quer o perímetro dessa ampulheta, ele quer o perímetro desse polígono, tudo bem? Repare que se eu fizer o polígono, eu vou somar L com mais Lzinho, com mais Lzinho, com mais Lzinho, com mais Lzão. 3Lzão mais 3Lzinho. Ou seja, 3 vezes Lzão mais Lzinho, se eu colocar em evidência. Só que Lzinho mais Lzão é igual a 20. Então, isso é 3 vezes 20, isso é igual a 60. Tudo bem? Existem outras maneiras de fazer, mas como eu disse, esse é um exercício mais voltado para a gente enxergar os ângulos alternos internos, oposto pelo vértice, lembrar que eles são triângulos equiláteros, e aí a gente conseguir resolver a partir disso. Existem outras maneiras de fazer, e até mesmo dá para fazer utilizando seno e cosseno, já que a gente tem um monte de ângulo de 60 aí, vocês podem também procurar relações para resolver. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Esse exercício 14 é um dos mais trabalhosinhos aqui da prova, né? Estamos chegando até no final dela, é normal a gente ter exercício mais trabalhoso. Pedro, ao estudar matemática, escreveu numa folha de papel a seguinte equação A. 2x² menos 2x mais 1 maior ou igual a zero. Né? 2x² menos 2x mais 1 maior ou igual a zero. Após isso, solicitou ao Mauro, seu colega de classe, que escrevesse uma equação B de forma que o conjunto solução do produto de A por B, ou seja, pessoal, ele está propondo para a gente que a gente faça uma inequação produto entre a inequação do Pedro e do Mauro e a resposta, o conjunto solução, fosse x pertence aos reais, tal que menos 1 fosse menor ou igual, então menos 1 entra na resposta, a x, e menos 3, e x fosse menor ou igual a menos 3, então também entra na resposta. Então repara, pessoal, a gente já sabe a resposta final da inequação produto. A gente tem a inequação do Pedro que a gente consegue achar o conjunto solução dela. Com isso, a gente comparando essa primeira e a resposta final, a gente consegue descobrir qual o conjunto solução da do Mauro, e aí a gente vê do conjunto solução do Mauro qual das alternativas são possíveis para a gente. Tudo bem? Então, primeira coisa, vamos analisar a do Pedro aqui. Eu vou fazer por Bhaskara, porque aqui a gente tem um A, né? A gente vai ter fração, eu vou fazer por Bhaskara para ver no que vai dar. Então, menos B, menos menos 2, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 2 ao quadrado vai dar 4, menos 4 vezes A vezes C. Tem uma coisa estranha aqui, hein? Dividido por 2 vezes A. O que tem de estranho? Que a gente tem uma raiz negativa. Repara, pessoal, vai ficar 4 menos 8, vai dar menos 4. Então, o que acontece nesse caso mesmo, pessoal, quando eu tenho uma raiz negativa? Eu não tenho raízes reais. A resposta para essa inequação do Pedro é que ela é sempre verdadeira, ele quer sempre maior ou igual a zero. Como o A é positivo, eu tenho concavidade para cima e eu não tenho raiz. Então, ela nunca vai cruzar, nunca vai ter raiz. Ou seja, o Pedro, na verdade, está dizendo que a função dele é sempre positiva. Ok? Como ele quer, pessoal, que essa parte aqui também seja positiva, né? Que o conjunto de solução do produto dele seja essa daqui, o que a gente pode pegar, pessoal? Que essa parte também vai ser a resposta do Mauro. Né? Porque aqui ele vai ter que ser negativo para a gente não pegar essa resposta. Essa parte vai ter que ser maior ou igual a zero.
para que a gente consiga fazer a regra de sinal das duas e dar o resultado que a gente estava querendo. Então, ó, positivo com negativo vai dar negativo. Positivo com positivo vai dar positivo. E aí positivo com negativo vai dar negativo. Então eu sei que esse conjunto solução aqui vai ter que ser igual o conjunto solução da inequação do Mauro também. Isso porque, pessoal, a do Pedro dá sempre positiva. Tudo bem? Então repara, a gente quer uma concavidade para cima ou para baixo. Repare como o meio está positivo, eu já sei que vai ter que ter esse formato, a inequação do Mauro. Só com essa informação, eu já poderia ter eliminado a letra B e a letra C. Tudo bem? E agora eu tenho que testar entre as duas condições, entre a da letra A e da letra D, qual delas me fornecem estes valores aqui que eu estou querendo, né? Então repara, pessoal, que dá para a gente analisar isso até por soma e produto para chegar nas respostas. Eu sei que o produto das duas respostas, que é o menos 1 vezes mais 3, vai ter que ser igual a C sobre A. Ok? C sobre A. Como as duas respostas têm o A igual a 1 ou a menos 1, eu sei que aqui ó, vai dar menos 3. O C das duas ou vale 3 ou vale 2. Já dá para ver que a letra D é a mais correta, né? Porque a gente vai ter o C como 3, o A como menos 1, e aí a gente já tem isso daqui só pelo produto. Dá para testar pela soma também. Menos 1 mais 3, né, que é igual a mais 2. Isso tem que ser igual a B. Repara que na letra D, né, a gente tem exatamente isso, ó, menos B sobre A. A gente tem o menos 2, que vai dar mais 2 dividido por... Opa! Não, esse 2 é positivo. Então, é menos mais 2, então dá menos 2, dividido por menos A, que é igual a menos 1. Então, a letra D ela chega nessa resposta que a gente quer. Tudo bem? Ela é um pouquinho mais elaborada, ela é um pouquinho mais difícil de enxergar, mas é normal a gente ter uma outra questão de um nível um pouquinho acima na prova, né? Daria para pegar também essas respostas, pessoal, e fazer pela forma fracionada da equação de segundo grau e chegar na equação, tudo bem? Lembra que A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas, né? Vai ser igual a zero. Dá pra gente fazer pela forma fracionada. E aí a gente dá uma testada nos valores de A para combinar com aquilo ali. Né, como ele disse, é uma das inequações que Mauro poderia ter escrito. São várias que ele poderia ter escrito. Por isso que a gente acabou testando pelas respostas. Tá bom? Próximo exercício. Bom, esse exercício aqui é extremamente simples, por incrível que pareça. Se você entendeu muito bem o processo de inequação produto, vocês vão ver que o exercício está praticamente feito. Tá? Mas às vezes a gente aprende as coisas de maneira mais mecânica sem entender com profundidade o que está acontecendo e a gente apanha um pouquinho mais para fazer. Então, esse exercício é justamente um exercício para mostrar isso para vocês, que às vezes a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está fazendo, aprender de maneira bem consciente, para a gente aprender a pegar os atalhos de um exercício fácil. Então, só para a gente entender do que eu estou falando. Sabe-se que o polinômio p de x, tá? Que é menos 2x ao cubo, menos x quadrado, mais 4x mais 2, que é um polinômio de terceiro grau, a gente não saberia teoricamente resolver, pode ser decomposto na forma de 2x mais 1 vezes menos x quadrado mais 2, representando as funções reais 2x mais 1 como f de x e menos x quadrado mais 2 como g de x, no mesmo sistema de coordenada cartesiano, obtém-se o gráfico abaixo. Pessoal, o que é esse gráfico, se não o momento que a gente pega o varalzinho e coloca assim, a primeira função que é f de x, ela é 2x mais 1. Então a gente sabe que a raiz dela aqui é o menos meio, então para cá ela é positiva e para cá ela é negativa. Pega lá a g de x, ela vai ter as suas raízes lá no raiz de 2 e no menos raiz de 2 e no raiz de 2, então essa parte dela vai ser positiva e essa parte vai ser negativa. Repara, pessoal, se você achar as raízes dessa equação e dessa equação, a gente vai ter justamente o que está representado aqui.
que eu quero dizer com isso, gente? Que para baixo para trás do raiz de menos 2, a gente x, que é a parábola, ela tem valores negativos. Entre o menos raiz de 2 e o mais raiz de 2, ela tem valores positivos, e depois do raiz de 2 ela tem valores negativos. Se eu pego a f de x, ela é positiva para cá, e ela é negativa para cá. Tudo bem? Essa é a f de x aqui. E aí aqui eu já tenho o meu varalzinho montado, o exercício já me deu de cara aqui, sem eu precisar fazer 2x mais 1 igual a 0 achar raiz, menos x² mais 2 achar raiz, para depois fazer os varalzinhos. Ele já me deu o gráfico desenhado. Então, como ele quer aqui, tendo como base apenas o gráfico, é possível resolver a inequação, né, polinomial de terceiro grau, quando ela é menor do que zero. Então, ele quer só menor do que zero. Quando que isso vai dar menor do que zero? Todos os valores de x que satisfazem essa equação estão na seguinte alternativa. Esqueci de colocar as alternativas, mas a gente acha que é a alternativa certa. Então, o que a gente tem, pessoal? O f de x. Então, como eu falei aqui, o f de x, como a gente pode ver pelo gráfico aqui, o menos meio. Deixa eu apagar o excesso de sinais que eu fiz aqui só para a gente enxergar. O menos meio, tá? O menos meio separa a f de x. Para cá ela fica positiva e para cá ela fica negativa, tá? O g de x, eu tenho de um lado o menos raiz de 2 e do outro lado o mais raiz de 2. Do qual negativo para cá e positivo aqui no meio e negativo para cá também, tudo bem? E aí a gente tem a resposta que a gente soma tudo isso daqui. Vou fazer isso daqui, essa partezinha. Então, nossa resposta, menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. E mais com menos dá menos. Tá? Aqui é menos raiz de 2. Aqui é menos meio. E aqui é a raiz de 2. Lembrando que ele quer menor do que zero, nunca igual a zero. Então, nenhum desses valores vão fazer parte das respostas. E como ele quer menor do que zero, ele não quer maior, ele quer os números negativos. Ele quer esse intervalo e esse intervalo. Então, pessoal, qual que é a minha resposta? Eu vou querer o x, eu vou querer que o menos raiz de 2 seja menor do que x e que o x seja menor do que menos meio. E também eu vou querer que o x seja maior do que o raiz de 2. São nesses intervalos que a minha resposta desse polinômio de terceiro grau vai dar negativo. Tudo bem? Então, ele já tinha feito para a gente grande parte do processo. Teve gente que não reparou e aí fez todo o processo desnecessariamente. Mas não está errado também. Tudo bem? É só o que eu falei. Quando a gente entende o processo, a gente às vezes ganha um pouquinho mais de tempo. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Esse daqui é o exercício mais complicadinho da prova, né? Mas não foge dos conteúdos que a gente viu, tá? Só tem que trabalhar um pouquinho, pensar bastante nele para conseguir solucionar. Para calcular o cosseno do ângulo de 75 graus, utilizando apenas os conhecimentos vistos nas aulas de primeiro ano, um aluno do Colégio Irapuru realizou as seguintes etapas. Desenhou um triângulo retângulo ABC, sendo a hipotenusa BC com 1 metro e o ângulo ABC de 75 graus. Então, esse ângulo aqui é de 75 graus, certo? Escolheu um ponto D sobre AC de modo que BD, o segmento BD, fique igual ao segmento CD. Então, a gente coloca um segmento de tal forma que este seja igual a esse. Né? Põe o ponto D de forma que os dois segmentos sejam iguais. Com essas relações, ele percebeu que era possível encontrar todos os ângulos internos do triângulo formado. Por quê, pessoal? O triângulo BDC, ele é um triângulo isósceles, ele tem dois ângulos iguais. E repara, se eu sei que o ângulo de cima do ABC é 75 e aqui é 90, eu sei que esse ângulo aqui é 15 para completar 180 graus. Se eu sei que no triângulo isósceles esse ângulo é igual a esse ângulo, quer dizer que esse pedacinho aqui é 15, esse pedacinho aqui é 60, para dar os 75 iniciais, esse pedaço vai ser 30, porque o triângulo ABD também tem um de 90 e um de 60, que tem que ser 30. E esse ângulo aqui é 150. Então, já achei todos os ângulos internos que eu tenho nesse exercício, ok? Só utilizando essas relações que a gente viu até agora.
E ele determinou o comprimento do cateto AB. Por que o comprimento do cateto AB vai ajudar a gente nesse exercício? Eu chamo aqui de X. Repara, pessoal, que o comprimento AB ele é essencial para a gente achar o cosseno de 75. Afinal, o que é o cosseno de 75 se eu olhar o triângulo ABC? Né? O triângulo ABC ele tem um ângulo de 75 lá em cima, seria cateto oposto dele, cateto adjacente dele, que é o X, dividido pela hipotenusa dele, que é o 1. Tudo bem? Então dá o próprio X. Né? Se eu achar o valor de X, se eu achar o valor de AB, ele é o cosseno de 75 nesse exercício. Tudo bem? Por isso que ele falou aqui na quarta que ele determinou o comprimento de AB e encontrou o cosseno de 75. É lógico que não é tão simples a gente achar o comprimento de AB. É o que a gente vai trabalhar agora para descobrir. Tudo bem? Vamos lá então. Então vamos lá calcular esse x então, certo? Bom, para isso a gente vai usar então um triângulo que a gente usou bastante em aula, que é esse triângulo aqui ABD, que é o triângulo que tem 30 e 60 como seus ângulos. Tudo bem? A gente sabe que esse x, então, lembra que no triângulo ABD a gente tinha A sobre 2 e A sobre 2 raiz de 3. Né? Como que eu tenho A sobre 2 igual a x, então eu vou ter que A é 2 vezes isso, é 2x. E aqui eu vou ter x raiz de 3. Tudo bem? Se preferir, você pode fazer isso daqui por seno e cosseno. Né? O seno de 30 graus vai ser o cateto oposto x, dividido pela hipotenusa, que é isso daqui, que vai dar 2x. Ó. Repara, h igual a x sobre meio, isso aqui vai ficar 2x, tudo bem? Então a gente sabe que aqui é x, aqui vai ser 2x, e aqui vai ser x raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Gente, como esse triângulo aqui ele é isósceles, aqui também é 2x. Ok? Então, assim, o exercício ele deu várias informações para a gente, mas essa partezinha do triângulo 30, 60 e 90 era uma das sacadas importantes do exercício. A outra sacada importante é que se você fizer agora por Pitágoras, repara que você já tem todos os lados, né? Você tem a hipotenusa 1, o cateto x e um cateto que é x raiz de 3 mais 2x. Você conseguiria fazer, tudo bem, por Pitágoras, só que você chega numa resposta que não é igual ao do gabarito. E aí você teria que trabalhar um pouquinho nela, né, fatorar, fazer divisão de polinômios para fazer ficar igual ao do gabarito, mas daria certo. Para ficar igual ao do gabarito, outra parte importante é a gente lembrar as matérias que a gente está vendo, e entre elas, semelhança de triângulos. A gente viu que esse ângulo aqui ó, é de 150 graus. Né? E uma coisa que dá para a gente fazer é cortar o segmento BC no meio, colocar um ponto M, de tal forma que aqui vai ficar meio e aqui meio, já que ele media 1 como um todo, e agora ele vai ter 90 graus de cada um desses dois triângulos que eu fiz. O 150 foi cortado no meio, ficando 75, e aqui 15, formando dois triângulos que são semelhantes ao ABC. Tá? O BDM e o CDM são semelhantes ao ABC. Tudo bem? Porque eles também têm um ângulo de 75 e um ângulo de 15. Então, olha o que a gente tem. A gente tem o triângulo ABC original. Quais são as medidas dele? X, 1. E aqui embaixo, ó, x vezes raiz de 3 mais 2. Colocando o x em evidência. Tá? Esse é o A, na verdade o A é aqui embaixo. Né? Aqui em cima é B e aqui é C. Tudo bem? Esse é o triângulo ABC, onde aqui vale... aqui em cima vale 75 e aqui embaixo vale 15. Aqui vale 90. Vamos fazer isso para a gente conseguir fazer a semelhança de triângulos com um dos dois triângulos menores. Vou pegar qualquer um deles, tá? Não importa se é o BDM ou o CDM, os dois vão dar a mesma coisa. Vou pegar aqui o BDM, que aqui é 90, aqui é 75 e aqui é 15, tá? Lembrando que aqui vai ficar meio e aqui vai ficar 2x. Bom, repara, pessoal. Entre o 75 e o 15, eu tenho o 1 no triângulo maior e eu tenho 2x no triângulo menor. Entre o 90 e o 15, eu tenho
x vezes raiz de 3 mais 2 no maior, e eu tenho meio no menor. Se a gente cruzar isso daqui, eu vou ter meio vezes 1 dá meio. 2x ao quadrado vezes 2 raiz de 3 mais 2. Então eu vou passar o 2 e o raiz de 3 mais 2 dividindo do outro lado. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, tá? O 2 que já estava aqui com o 2 que veio para cá. Vezes raiz de 3 mais 2. Só que lembra, pessoal, que eu não posso ter raiz na parte de baixo. Eu preciso racionalizar. E para assumir com essa raiz, eu vou ter que usar o produto notável, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, para isso, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo já que eu tenho aqui raiz de 3 mais 2, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 menos 2. Né? Tudo bem? De tal forma que vai sumir embaixo quando for elevado ao quadrado. Ok? Tudo isso é igual a x ao quadrado. Ok? Então, vai ficar 1/4 que já estava ali. Em cima vai ficar a raiz de 3 menos 2 que eu multipliquei. Embaixo vai ficar o quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Menos o quadrado do segundo, menos 4. Tudo bem? Menos 4. Tudo isso é igual a x ao quadrado. Então a gente vai ter aqui 1/4. Na verdade, vamos deixar já. Raiz de 3 menos 2 dividido por menos. Esse menos, pessoal, eu vou deixar menos raiz de 3 e mais 2, tá? O menos do menos 1 que aparecer aqui, ó, tá vendo que 3 menos 4 vai dar menos 1. Então eu troquei o sinal de cima, que era mais raiz de 3 por menos raiz de 3, e do menos 2 para mais 2. Então multipliquei em cima e embaixo por menos 1, em outras palavras. Então vai ficar por 4 é igual a x². Então quando eu tirar a raiz disso, vai ficar que x é igual a 2 menos raiz de 3 sobre 4, né? Tudo isso tirando a raiz. Então, em cima eu não consigo tirar essa raiz. Embaixo fica 2. Então, vai ficar raiz de 2 menos raiz de 3. Isso a gente tinha resposta no gabarito exatamente assim. Tudo bem? E aí a gente achou aí o valor do x, lembrando que o x também é o cosseno de 75, já que ficaria x dividido por 1. Ok? Esse é o valor do cosseno de 75. Essa é a resposta desse exercício. Beleza? Bom, pessoal, qualquer dúvida, eu estou no Hangout para falar sobre as dúvidas da prova. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.